Amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, em reverência à palavra. Eu convido a todos os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 9. Logo depois de Salmos. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 9. Versículo 10. Eclesiastes, escrito por Salomão. Nos acharam? Está escrito assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, estamos diante da tua santa palavra, Pai. Esta palavra que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. Esta palavra que é viva e eficaz, esta palavra que sustenta a nossa existência, Pai. Esta palavra que sai da tua boca e que, Senhor, nos vivifica, nos transforma. Esta palavra, Senhor, que passa os céus e a terra, mas ela não passa, ela não cai por terra, Pai. Palavra viva, poderosa, palavra do nosso Deus. Fala conosco, Senhor, conforme a tua vontade e o teu querer. Santo Espírito de Deus, tu és Senhor sobre as nossas vidas, ó Pai. E que o teu agir e que o teu mover, ó Pai, seja sem qualquer restrição. Tu tens toda a liberdade, Pai, sobre nós e no meio desta igreja. Nós assim, ó Pai amado, oramos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Esse texto, esse versículo de Salomão em Eclesiastes, ele nos faz aqui uma advertência para nós não deixarmos nada na nossa vida de lado. Porque o ser humano, ele é especialista em postergar as coisas. Quantos planos, quantos projetos, quantas coisas na nossa vida a gente fala, não, depois eu vou fazer. E a gente acaba não fazendo nunca. Quantas coisas a gente faz, planos e projetos, e é comum as pessoas fazerem isso sempre no final do ano, na virada do ano. No ano que vem eu quero fazer isso diferente. Ano que vem eu quero fazer aquilo. E os anos vão se passando e a gente vai deixando tudo cair no esquecimento. E o Senhor ministrou ao meu coração sobre isso, sobre nós deixarmos de lado as coisas que Deus tem colocado nas nossas mãos. Deus tem colocado algo nas nossas mãos e muitas vezes nós temos deixado de lado aquilo que Deus tem nos colocado nas nossas mãos e temos procurado fazer outras coisas no lugar. E as outras coisas a gente sempre vai colocando como prioridade na nossa vida, né? Minha primeira prioridade, minha segunda prioridade. E aquilo que não é prioridade na nossa vida vai cair no esquecimento, porque não é prioridade. Então a gente vai relevando, e um dia eu faço, uma hora eu faço, depois eu faço, é porque não é prioridade na nossa vida. Mas aquilo que é prioridade na nossa vida a gente faz. Aquilo que a gente acha que é indispensável na nossa vida, a gente faz. Aquilo que a gente crê que é importante na nossa vida, a gente faz. Mas as coisas de Deus, elas são imprescindíveis na nossa vida. Deus fala sobre um tempo. E o nosso tempo, ele é contado. Nós não somos senhores sobre o tempo da nossa vida. Quem é que sabe quantos anos tem ainda pela frente? Nenhum de nós sabe. Nenhum de nós sabe o tempo que nós temos ainda para realizar aquilo que Deus já deu na nossa mão. Por isso Deus fala, tudo quanto tiver à mão para fazer, você tem que fazer. Quando? No momento em que Deus te colocar na mão. No momento em que Deus te der a obra, que Deus te der o chamado, que Deus te der a oportunidade, esse é o momento de você começar. Não é depois. E às vezes a gente
vai deixando de fazer. E o Senhor ministrou ao meu coração que existem ministérios enterrados, existem coisas enterradas, porque a gente deixou para depois, estão enterrados. Mas Deus está dizendo, olha, vai ter um tempo que o tempo vai se esgotar, e que a gente vai querer voltar, mas o tempo não volta. Vocês já perceberam que Deus não trabalha mudando o passado? Deus não muda o passado. A Bíblia diz que Ele apaga os nossos pecados quando nós somos perdoados. Mas Deus não faz a gente voltar lá no passado para fazer diferente aquilo que nós já fizemos. E quantas vezes a gente vai caminhando para frente e aquilo que ficou para trás não dá mais para ser feito. Jesus conta uma parábola sobre 2 filhos. O primeiro, o pai disse, vai trabalhar na minha vinha. Ele disse, eu vou. E não foi. E o outro, pode ser que eu inverti a ordem. O pai falou, vai. Ele disse, não. Mas depois ele se arrependeu e foi. E Jesus disse, quem que fez a vontade do pai? Não é aquele que diz que, não, eu quero fazer, porque às vezes a gente quer, a gente fala, a gente declara, mas não faz nada. E Deus está olhando para aquilo que a gente faz, tudo quanto tiver à mão para fazer. Então significa que Deus coloca coisas nas nossas mãos para serem feitas. Deus entrega coisas nas nossas mãos que nós temos que fazer. E nós temos que fazer. Uma das passagens que eu acho bonita é quando Mardoqueu fala para Esther, Esther, Deus te colocou aí com um propósito. Se você de todo se calar, se você não fizer, Deus vai dar um jeito, vai vir salvação para os judeus de outra parte. Deus não vai deixar de agir, Deus não vai deixar de trabalhar, porque você se omitiu ou porque você não quis fazer. O problema não é se os judeus vão morrer ou não, porque os judeus não vão morrer. Tenho certeza disso, Mardoqueu tinha essa certeza. O problema é você. Porque você vai se omitir, porque você não vai fazer. O problema é você. E esse, irmãos, que a gente precisa entender, essa é a verdade. O problema é nós, porque se a gente não se colocar nas mãos de Deus, e se a gente não fizer, Deus vai levantar outro no nosso lugar. Deus vai chamar, a obra de Deus, ela não vai parar. Judas traiu o Senhor, Judas foi lá, a obra parou? O ministério parou? Não, seguiu. Deus levantou outro, colocou no lugar dele, o ministério seguiu. Mas Judas, não. Poderia ter se arrependido, como Pedro se arrependeu? Poderia. Deus iria dar para ele uma nova chance se ele se arrependesse? Com certeza. Mas o problema foi que ele não acreditou. Porque desde o começo ele já não estava acreditando. Então nós vamos acreditar e fazer aquilo que Deus coloca nas nossas mãos e faz conforme as tuas forças, porque às vezes tem pessoa que fala, não, Deus pediu para me fazer isso, mas eu não posso fazer isso. Quem é que diz que você não pode fazer? Se Deus te colocou alguma coisa na tua mão, é porque Ele sabe que você tem capacidade de fazer. Ah, mas tem coisas na nossa vida, irmãos, que tem um preparo de Deus. Deus vai nos preparando, mas eu tenho que, não significa que eu não preciso começar agora, eu tenho que começar agora. Deus vai me fazer crescer, vai me fazer eu me desenvolver, mas eu tenho que dar o start. Eu tenho que dizer, eis-me aqui. Irmão, se a gente fosse pegar os discípulos no começo, quem deles tinha capacidade de fazer alguma coisa? A gente vê Pedro pregando em Atos dos Apóstolos, depois da descida do Espírito Santo, e mais de 3.000 pessoas se converteram. Mas eu garanto para você que antes disso ele não estava preparado. No dia que Jesus chamou ele, que ele arrastou o barco para a terra, que ele largou tudo para seguir ao Senhor, no outro dia, se ele tivesse que pregar, ele já não ia conseguir pregar. Ele não ia conseguir pregar. Mas o importante foi que ele tomou uma atitude. Ele largou tudo e passou a seguir ao Senhor. Ele não estava pronto, Jesus sabia que ele não estava pronto,
mas os 3 anos e meio que ele andou ao lado do Senhor Jesus, só puderam ter algum significado na vida dele, porque ele largou tudo para andar ao lado de Jesus. Se ele esperasse falar, não, Jesus, ainda não estou pronto, sabe como é que é, eu não sei falar em público, eu não sei nada ainda da Bíblia, porque a Bíblia diz que ele era analfabeto, eu não sei nem ler, o pouco que eu sei foi de ouvir e repetir. Como é que o Senhor quer que eu seja um mestre, um pregador? Não posso ser. Deixa eu primeiro aprender a ler e escrever, deixa eu primeiro... Se ele tivesse postergado, ele não estaria entre os 12. Deus iria chamar outro no lugar dele. Você entende o que Deus quer que você entenda? Não dá para você dizer, não, agora eu não posso. Se você disser, Deus vai dizer, tudo bem. Você não quer, eu uso outro. Mas aquilo que Deus tem para você, Deus tem para você. E um dia Deus vai chegar, e Jesus fala isso, a parábola dos talentos, olha, eu confiei alguma coisa nas tuas mãos. Vai dizer, não, mas eu não quis. Você não quis, mas eu confiei. E quando a gente não quer, o que a gente faz com o talento? Porque a Bíblia diz que os dons e talentos que Deus nos dá são o quê? Irrevogáveis. Não é porque você diz que não quer que Deus pega de volta. Está na tua mão. Simplesmente você cavou e enterrou. E Deus vai dar para outro, e vai levantar outro. Mas um dia Deus vai chegar e vai falar, aquilo que eu dei na tua mão, você vai dizer, não, mas eu não quis. Não, mas eu já te confiei. Eu já depositei na tua mão. Aonde é que está? Está enterrado. Eu enterrei, eu deixei para lá. Eu fiz outras coisas, eu não dei importância para aquilo. Então ficou enterrado. E a gente tem que entender isso. Hebreus capítulo 3, olha que o escritor aos Hebreus vai falar. Hebreus capítulo 3. Versículo 12. Ele diz assim, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Aí você vai falar, não, mas espera aí, eu não estou me apartando de Deus. Andarão 2 juntos se não estiverem de comum acordo? Não. Significa que quando Deus te chama para uma caminhada, você tem que seguir Ele. Porque se você falar, não, eu não vou por esse caminho que Deus quer que eu vou por aquele. Significa que eu estou indo sozinho. Deus me chamou para quê? Não, aqui ainda não, aqui não dá, não quero. Eu preciso resolver isso aqui na minha vida, então vou resolver isso aqui primeiro. Então eu estou indo resolver sozinho. Quando Jesus chama, alguém diz para ele assim, deixa-me primeiro resolver isso. O que Jesus diz para ele? Deixa os mortos sepultar os seus mortos, faz a obra de Deus. Quem lança a mão do arado e olha para trás, o que Jesus disse? Não está apto. Então, quando Deus nos chama, Ele quer ver em nós uma prontidão. Nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Você vai ver que Deus sempre Ele fala, hoje. O tempo se chama hoje, não é amanhã. O tempo se chama hoje. Deus está falando com você hoje. Ele quer ver a atitude sua hoje. Ele quer ver a decisão sua hoje. Ele quer ver uma mudança em você, é hoje. Não é amanhã. É hoje. Versículo 15. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz,
não endureçais o vosso coração como na provocação. Porque se eu deixo para amanhã, ele diz lá no versículo 13, o que acontece com o meu coração? Ele se endurece pelo engano do pecado. Então Satanás vai dizer para você, não, você ainda não está pronto, você ainda não está preparado. Não precisa ser agora. Não faz não, olha, você tem outra prioridade na sua vida, deixa isso aqui para lá. Essa não é a voz de Deus. A voz de Deus sempre vai dizer hoje, agora, é nesse momento, hoje é o tempo oportuno. A voz de Deus é essa, o inimigo que vai querer que você se embarace com outras coisas. Lembra de Neemias? Neemias está trabalhando na reconstrução do muro. O que o inimigo queria fazer com ele? A todo custo queria tirar ele da obra. Vem, vamos nos reunir em tal lugar, vem, vamos conversar ali. O que Neemias respondeu? Estou fazendo uma grande obra, não posso parar. Porque Neemias sabia que era uma tática do inimigo para afastar ele da obra, para que a obra parasse. Satanás daí outra vez levantou lá alguém, a dizer, o inimigo vai vir de noite, vão te matar, entra no templo e te esconde, porque Satanás vai usando tática, o medo, olha, você tem que fugir, porque você vai sofrer perseguição, porque o inimigo vai se levantar. E quantas pessoas às vezes têm medo de se colocar no chamado, na obra, porque não, sabe, Satanás vai levantar com fúria contra mim, irmãos. Às vezes a gente deixa de servir a Deus com medo. O medo não provém de Deus. O medo não provém de Deus, não trabalha com medo. A Bíblia diz, o perfeito amor lança fora o quê? O medo. Lança fora todo o medo. Não, eu sei que eu não tenho condições, mas Deus vai me capacitar. Eu sei que sozinho não posso, mas eu sei que o Senhor está comigo. Aleluia! Eu sei que olhando para mim não tem nada. Olha, um copeiro vai reconstruir uma cidade. Vocês acham que o diabo não ficava todo dia falando para Neemias, Neemias, você é um copeiro. Esse lugar não te pertence. Não adianta você querer estar colocando aí como líder. Você não é líder, você é copeiro. Satanás com certeza estava soprando isso todos os dias no ouvido dele. Mas ele disse não para a voz do inimigo, disse, não, o Senhor me deu essa obra, colocou nas minhas mãos, enquanto esse muro não estiver reconstruído, eu não vou parar. Enquanto essa cidade não estiver reconstruída, eu não vou parar. Por quê? Porque Deus me deu uma obra nas mãos, Deus me confiou algo nas minhas mãos que eu tenho que fazer, não posso deixar de lado. Olha que está escrito em Lucas, vamos lá, Lucas 17. O Senhor Jesus está falando sobre a vinda súbita do reino de Deus. Lucas 17, versículo 32. E depois nós vamos ler o 33. Ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Qual é a lição que nós temos da mulher de Ló? Lembra da mulher de Ló. Lembra da história de Ló. Eles estão em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra vai ser destruído. Deus manda por misericórdia os anjos à sua casa para tirá-los de Sodoma e Gomorra. Acontece que Ló e a sua mulher estão com o seu coração aonde? Em Sodoma e Gomorra. Mas Sodoma e Gomorra vai ser destruído. E para que eles não sejam destruídos com Sodoma e Gomorra, Deus quer levá-los para um outro lugar. Um lugar de salvação. Para um pouquinho e olha para nós, irmãos. O que vai acontecer com esse mundo? Esse mundo vai ser destruído, irmão. A nossa vida aqui nesse mundo, ela não é para sempre. Jesus diz, quem quiser amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem amar o mundo, o amor do Pai não está nele.
O mundo passa, a sua concupiscência passa, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. A amizade do mundo é inimizade com Deus, vamos lembrar. Tudo isso estava acontecendo com Ló e a mulher de Ló e as filhas de Ló. E tudo isso acontece hoje conosco. Nós precisamos escolher o que nós vamos amar. Se nós vamos amar onde nós estamos, o nosso estilo de vida, o nosso padrão de vida, as coisas que o mundo nos dá, ou nós vamos amar a Deus. Tudo que Ló tinha estava onde? Sodoma e Gomorra. Só que se ele permanecesse em Sodoma e Gomorra, morte. Irmão, tudo que nós temos material está no mundo, mas se a gente amar o mundo, nós vamos morrer. Os anjos vêm e ele come com os anjos. Ó, vem cá, prepara um banquete, os anjos comem. Ele está desfrutando, eles estão desfrutando do quê? De uma comunhão espiritual e sobrenatural. Daqui a pouco os anjos dizem para ele, para Ló, você tem alguém aqui nessa cidade que você queira salvar? Vai lá e chama. Ló se lembra, tem os meus genros, vai lá e chama os genros. Tem ele por zombador e não querem. Ló volta triste, os anjos dizem, então vamos embora. Mas a palavra de Deus diz que Ló e a sua mulher e as suas filhas não querem ir embora. Precisa o anjo agarrar neles pela mão e puxar eles para fora daquela cidade. Muitas pessoas Deus tem que pegar pela mão e arrancar, irmão. Porque a gente não quer deixar as coisas. A gente está agarrado nas coisas do mundo. E muitos Deus tem que pegar na mão, e arrancar. Porque se Deus não fizer isso pela sua misericórdia, a gente fica agarrado e morre, agarrado com aquilo. A gente morre agarrado com aquilo. Ai, a minha casa, ai, o meu carro, ai, o meu lugar. Deus não quer que você fique agarrado com nada. Deus não quer que você fique agarrado com nada. O anjo vem, pega eles pela mão, tira eles da cidade, diz, foge para lá. Porque enquanto vocês não chegar lá no topo daquela montanha, eu não posso destruir. Ló então diz, não, Senhor, eu não vou conseguir subir lá, deixa eu fugir para aquela cidade. Deus diz, tudo bem, vou te atender nisso também, foge para aquela cidade que é pequena, vai para lá. Porém, não olha para trás. Não olha para trás, foge para lá para escapar com a tua vida. Deus está dando o que? Salvação. Foge para lá para tu escapar com a tua vida. Deus está falando. Irmãos, quem quiser vir após mim, negue-se cada dia a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Deus está falando palavra de salvação. Foge para escapar com a tua vida. Pode ser que tudo que você tem vai ficar para trás, mas você vai salvar a sua vida. Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Quantas pessoas estão cheias de bens, de fortuna, é avião, é carro, é luxo. Quando morre, irmão, vai para o inferno. O que adiantou? O que adiantou? O que adiantou, irmão? Não, eu moro num lugar tal, eu moro na cidade tal, eu uso a roupa tal. Eu falei, o que adianta isso no dia que a morte chega? O que adianta isso? Não, porque se eu ficar doente, eu vou ser tratado ou no Sírio-Libanês ou no Albert Einstein. Lá tem necrotério igual. Lá tem necrotério igual, porque não é todo mundo que entra lá que sai com vida. Mas o doutor fulano de tal é que cuida de mim. A última palavra é de Deus. A palavra de Deus diz que eles saíram e começou a cair fogo dos céus. E a mulher de Ló desobedeceu à voz do anjo e olhou para trás. Porque embora Deus tivesse tirado ela de Sodoma para salvar a vida dela, o coração dela ficou em Sodoma. Existem pessoas que estão na igreja, mas o seu coração não está na igreja. Existem pessoas que estão
dentro da igreja, mas o seu coração não está na igreja. Ele está ouvindo a palavra de Deus, ele está ouvindo a mensagem do Evangelho, ele está aprendendo, Deus está falando de maneira clara, ele sente a presença de Deus, Deus pega na mão dele, mas o coração dele está em Sodoma e Gomorra. Está no mundo, não está em Deus. Ele está aqui porque Deus pegou ele e está puxando e Deus está tentando salvar. Mas na primeira oportunidade que ele tem, ele volta, ele olha para trás, ele se agarra com as coisas do mundo. E a Bíblia diz que no mesmo instante ela virou uma estátua de sal. O que uma estátua pode fazer, irmão? O que uma estátua pode fazer? Pode falar? Pode pregar? Pode ir para algum lugar? Não queira virar uma estátua de sal. Não queira virar uma estátua de sal. Deus vai dizer, eu tentei. Eu agarrei ele pela mão, eu agarrei ela pela mão. Eu arrebatei ela. Eu mostrei a salvação, eu encaminhei ela, porque os anjos tiraram eles, encaminhou. Deus nos tirou do reino das trevas, diz a palavra de Deus, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus está encaminhando muitos, mas muitos vão parar na sua caminhada com Deus, porque o coração ficou lá atrás no mundo. Aí vão parar no meio do caminho. Não foram destruídos com Sodoma e Gomorra, mas também não podem entrar no céu. E a gente sabe que o destino, qual é? Depois, a perdição. Judas andou com Jesus, comeu com Jesus, falou com Jesus, foi amigo de Jesus, Jesus chamou amigo. O que adianta? Então nós temos que entender aquilo que Deus tem falado conosco. E ele fala no 33, qualquer que procurar salvar a sua vida, vai fazer o quê? Perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida, salva-la. Se eu não entender que para servir a Deus eu preciso perder minha vida nesse mundo, não dá para ficar com o pé em duas canoas. Quando Deus manda Elias, Israel está fazendo o quê? Cocheando entre dois pensamentos. Deus está falando, não dá para cochear entre dois pensamentos. Não dá para pôr o pé em duas canoas. Não dá para ter um coração dividido. Eu tenho que saber, lembra da mulher de Ló. Eu vou abrir mão de tudo, mas eu vou herdar tudo, aleluia. Não nessa terra aqui, a Bíblia diz, onde o ladrão rouba, onde as traças corroem, onde passa, eu vou herdar tudo num lugar e vai ser para sempre e eternamente. Hoje em dia a gente está ouvindo muitas pessoas ensinando que dá para você ter tudo. Não é? Você vai ter tudo nessa terra. Tudo, do bom e do melhor nesta terra. E ainda vai para o céu. Não é a mensagem de Jesus, irmãos. A mensagem de Jesus é que eu tenho que abrir mão de tudo nessa terra para herdar os céus. Se a gente for olhar, quem é que promete tudo nesse mundo? É o diabo, não é Deus. Quem promete tudo nesse mundo é o diabo, não é Deus. Tudo isso te darei. Todo o mundo, toda a glória do mundo, todas as riquezas do mundo, foi o diabo que disse, tudo isso te darei. Se prostrado me adorares, tudo isso. E Judas andou movido pela ambição, e olha o fim dele. Geazi, o servo do profeta Eliseu, foi movido pela ambição, olha o fim dele. Saul, quando olhou para o gado que tinha lá entre os amalequitas, foi levado pela ambição. Qual foi o fim dele? Ele disse, eu não rejeito Saul, não quero saber de Saul. Não quero, não tenho nada com Saul mais. Deus repreende Samuel, até quando você vai ter dó dele? Eu já rejeitei, não adianta.
você pode orar por ele, você pode clamar por ele, eu não vou ouvir. Não falo mais com ele. Não quero saber mais dele. E às vezes a gente acha que não, isso nunca vai acontecer. A Bíblia diz que a paciência de Deus, ela tem um limite. Deus diz, meu espírito não contende para sempre com o homem. Deus fala. Tem um momento que Deus diz, eu não falo mais. Não falo mais. Então nós precisamos hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não é? Hebreus diz assim, hoje, está ouvindo a voz de Deus? Então Deus está falando com você. Está ouvindo a voz de Deus? Deus está falando, e é hoje, não é amanhã. E o que precisa mudar hoje, não é amanhã. E o que precisa ser transformado, tem que ser transformado hoje, não é amanhã. Porque se ficar para amanhã, não vai ser feito. Vai cair no esquecimento. E Deus não quer que caia nada no esquecimento. Ele quer hoje transformar. Ele quer hoje salvar. Ele quer hoje mudar. Ele quer hoje operar. Amanhã você vai colher as bênçãos daquilo que você escolheu hoje. E amanhã, e depois da manhã, e depois da manhã, porque Jesus disse, todo dia, cada dia eu tenho que negar a mim mesmo. Não é porque, eu já tomei uma decisão por Jesus há 30 anos atrás, aí agora estou só tranquilo. Não, cada dia. Aquele que está em pé, olha que não caia. Ser fiel até a morte. Todo dia nós temos que andar desse mesmo jeito, não vai mudar para nós. Enquanto nós estivermos na terra, todo dia eu tenho que negar a mim mesmo, todo dia eu tenho que negar a mim mesmo, porque nós como seres humanos, a gente vai colocando as coisas na perspectiva daquilo que nós conhecemos, e o que nós conhecemos é a recompensa, não é? Eu fiz isso, então beleza, amanhã eu não preciso fazer porque eu já fiz hoje. Com Deus é todo dia. Porque a recompensa está onde? Lá no céu, não está aqui nessa terra. Significa que aqui eu não vou ter bênção? Não, você vai ter bênção, irmão. Mas significa que aqui não é lugar de descanso. Quando a palavra de Hebreus fala dos heróis da fé, fala que eles viveram na expectativa do quê? Do céu, não da terra. Nenhum deles viveu na expectativa da terra. Todos eles viveram na expectativa de uma pátria celestial. Todos eles, irmãos. Todos eles viveram na expectativa de alcançar algo que está lá nos céus. Porque Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. Eu não sou do mundo. Pega lá João 14, 15, 16. Eu não sou do mundo. Eles não são do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então nós vamos estar aqui caminhando livre do mal. Mas o nosso destino é nos céus. É lá que vem a nossa recompensa, é lá que está o nosso galardão. Amém? Então tudo que Deus colocar na tua mão, faz conforme as tuas forças. Cante. Mas eu não sou cantor. Mas se Deus pediu para você cantar, canta mesmo sem ser um cantor. Se Deus colocou um instrumento na tua mão, toque aquele instrumento. Se Deus te chamou para orar, ore. Se Deus te chamou para louvar, louve. Se Deus te chamou para pregar, pregue. Se Deus te chamou para testemunhar, testemunhe. Faça aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, conforme as tuas forças. Faça. Não fica esperando. Não fica postergando. Faz. Davi foi enfrentar Golias como? Falou para Golias, espera aí, eu ainda não estou preparado. Vou fazer um cursinho de soldado. Quando eu chegar na faixa preta de soldado, eu volto. Não. Não sei nem pegar numa espada ainda, mas espera aí, eu vou aprender. Não. A oportunidade era naquele dia. Deus colocou naquele dia na mão dele. É naquele dia que Deus precisava usar ele. Não era em outro, irmão. Se ele falasse, quando ele chegou no arraial, que ele ouviu a voz de Golias, se ele tivesse falado, ainda bem que eu não sou soldado. Pronto. Ainda bem que eu não estou alistado nesse exército. Pronto, a oportunidade passou.
Você entende por isso que Deus está falando? Hoje é tempo, Deus te dá a oportunidade hoje. É naquele tempo, é naquela hora, é naquele momento. Isaías teve a visão de Deus, ele ouviu a voz do Senhor: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías pode dizer: não, eu estava todo arrebentado agora há pouquinho. O Senhor acabou de consertar a minha vida, ainda não estou preparado. Acabou, foi a oportunidade. Mas ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui, Senhor. O Senhor acabou de me purificar, o Senhor acabou de tirar o meu pecado, a minha iniquidade, Senhor, eis-me aqui. O Senhor me conhece, o Senhor sabe quem eu sou. O Senhor sabe quem eu sou. Moisés disse para Deus: olha, eu sou pesado de lábio, ó Senhor, eu não sei falar. O que Deus disse? Tudo bem, fica aí. Não, quem fez a boca do homem? Não sou eu. E a Bíblia diz que Deus se irou contra Moisés. Se Moisés começasse a arrumar mais desculpa, Deus ia falar: então fica aí, Moisés. Você não quer ir? Então fique. Porque Deus não vai ficar contendendo com a gente. Eu me admiro de Abraão, que Deus fala com ele: olha, pega o teu filho, o teu único filho, e leva para o monte que eu vou te mostrar, e sacrifica ele para mim. A Bíblia diz que de madrugada bem cedo, antes do sol nascer, o que Abraão está fazendo? Está levantando, está chamando os moços, está preparando ali o jumento, está preparando a lenha. Vai lá, Isaac, acorda, nós temos uma coisa para fazer. Ele foi perguntar: Sara, o que você acha? Olha, Deus falou comigo ontem um negócio. Eu passei essa noite inteira aqui remoendo no meu coração, sabe, se eu faço, se eu não faço. O que você acha? Ele perguntou? Por quê? Porque ele sabia, Deus falou, tem que fazer, mano. Não adianta eu postergar, não adianta eu pedir opinião. Tem coisa na nossa vida que é assim: Deus falou, você vai pedir opinião, você vai postergar, você não vai fazer. De manhã, bem cedo, Abraão preparou tudo e saiu. É isso que Deus quer ver em nós. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.